Sejam bem-vindos, fiel. Um excelente domingo, dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vasco na Neoquímica Arena às 16 horas. Estou trazendo um corte do Equipe F deste sábado, analisando e fazendo uma projeção desse duelo importantíssimo para o Timão, que precisa vencer para sair ali da zona de rebaixamento. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. E amanhã um jogo interessante, né? Do Diniz reencontrando o Vasco. O Diniz, 5 jogos que não toma gols, hein? Sim. O dinizismo em nova versão, seguro defensivamente. E o Vasco tentando engrenar novamente com o Renato Gaúcho. Voltou a vencer no Brasileiro, venceu na Copa do Brasil e agora tentando uma nova boa sequência. Pois é, mas o Corinthians como mandante na história do Brasileirão de 2006 para cá, por exemplo, são 10 vitórias. Então, assim, é um negócio impressionante. 3 empates ali, só uma derrota pro Vasco como mandante. Jogar amanhã na Neoquímica Arena. Esse tabu, esse negócio aí de história, professor Celso Zelt, entre em campo amanhã, momento muito diferente. De 2006 pra cá, muita coisa mudou. Seja bem-vindo, boa noite. Verdade, Luciano. Boa noite, Silas, boa noite, Breiler. A história não entra em campo, mas essa é uma história recente, né? Você não tá falando lá do meu tempo de infância, quando o Corinthians ficou sem ganhar um jogo oficial do Vasco, de 75 até 91. Meu Deus. No tempo do Roberto Dinamite. Tudo bem, o campeonato Brasileiro não era todo ano que se jogava, não se jogava tudo no retorno, dependia de grupos. Foram 16 anos, é isso? 16 anos. Eu fui ver o Corinthians ganhar um jogo do Vasco. Quase 20, né? Então, mas agora tem essa agravante, né? Jogam toda hora e por muitas competições. Sim. Então, nessa conta aí, você tem... Recentemente, final de Copa do Brasil, Corinthians e Vasco um pouquinho antes fizeram uma história em Libertadores. Deu Corinthians. Então, é história, mas é uma história recente. É uma história que envolve muita gente que está em campo, que está treinando. O Diniz acabou de treinar um, está treinando o outro. Sim. Então, é uma história que diz respeito a quem joga hoje em dia. Realmente, é a maior freguesia entre clubes grandes. É paternidade que chama hoje em dia, né? É paternidade. O Boca Júnior é bem filho nosso do São Lourenço lá. Paternidade. Os caras estão melhorando lá, Não se esqueçam disso aí, tá bom? Terça-feira pega o Santos lá, hein? Tem isso, só isso aí. Cruzeiro. O Santos, São Lourenço, Cruzeiro e Boca. Deixa eu dar meu boa noite aqui pro professor Silas. É sempre um prazer estar aqui com o Silas. Esse nome aqui dos canais ESPN, a gente tem o prazer de estar com você. Professor Silas. Tem professor Diniz. E professor Celso. Professor Celso. E professor Renato do outro lado. Baita de um confronto. É legal. Esse confronto tem história dos dois lados. O professor Celso Zelt já trouxe aqui essa história do Diniz reencontrando o Vasco. Tem muita coisa pra gente falar desse confronto dos dois professores também. Um abração pra você, Lu. Abraço o Breiler, Celso, pro fã do esporte que tá com a gente. O Elton também, né, que já foi mencionado aqui. A gente só não lembrou e não falou daquela grande atacada do Cássio contra o Diego Souza. Essa foi no Pacaembu, né? Copa Libertadores. Começo do Mundial ali, né? Se aquela bola tivesse entrado, eu não sei se o Cássio seria o melhor goleiro da história, não sabemos se o Tite seria todo esse treinador que a gente, né? É o futebol. E agora essa não virou uma rivalidade. O drible que o Breno Bidon deu no Cauã na final lá no Maracanã foi coisa de outro mundo também e que culmina no gol, né? Do Memphis Depay ali, a assistência do Yuri Alberto. Então, assim, não chega a ser uma rivalidade daquelas de bronca, mas é uma rivalidade, tudo para ser um jogão. Pelo que eu vi, é provável escalação, Ranieri volta no meio campo, Ranieri é muita força, Thiago Mendes do outro lado, capitão do Vasco. Tava na dúvida, né? Thiago Mendes talvez não jogue. Então, as prováveis, né? Sim. Porque mas viajou, veio para fala muito quando o Ranieri não está. E se fala muito a favor quando o Thiago Mendes está como esse capitão que assumiu aí. Então, tudo para ser um grande jogo, um jogaço na Neoquímica. O tabu é feito para ser quebrado, mas do lado de cá tem um cara, do lado de cá Corinthians, que conhece Vasco ali, né? Cada cantinho lá de São Januário e do Vasco também, né? Surpreende vocês, Fernando Diniz, com esse novo dinizismo, com essa defesa ali, ó, uma defesa que não toma gol, pelo menos não toma gol. Pois é, o que tá acontecendo? Mas, ó, do outro lado, o ataque tá devendo um pouquinho. O ataque não tá nem chutando pro gol, né? Então. O jogo contra o Vitória acaba sem ter chutado a gol. O jogo da Copa do Brasil fez o gol no único lance que poderia ter feito. E o Diniz sabe disso, ele está esperto para isso. Agora, é curioso essa situação, a gente está elogiando a defesa do Fernando Diniz, mas não adianta nada, que tem uma conta aí que está indo para a comanda dele,
Ele não toma gol, mas está no Z4. Está no Z4. A situação é ganhar esse jogo, é um jogo de 6 pontos. O nosso Rincon passou aqui, falou, lembrou isso. Como jogo de 6 pontos, foi um certo Corinthians e Inter pela classificação, que o Corinthians perdeu em casa, já se deu o luxo de perder para um rival direto, que hoje só está na frente do Corinthians na tabela por causa daquele resultado. Então essa matemática à parte no campeonato, à parte todas as pretensões desses clubes no campeonato, eles são clubes ali que a tendência é eles brigarem pelas mesmas posições, pelo mesmo pedacinho de queijo, como já foi no ano passado, né? Vasco, Corinthians, Santos, o Inter. Então é jogo de 6 pontos. Para o Vasco também. Para o Vasco também é jogo de 6 pontos. Mas Copa meio cheio, meio vazio. Porque assim, Libertadores, tudo bem. É meio vazio. Copa do Brasil, nesse começo tudo bem, mas no Brasileirão tá no Z4. Incomoda? Tá muito Incomoda, vazio. Né? Tá muito vazio. Porque desses times todos, eu acho que é uma situação diferente da do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro ocupava um Z4 mais ilusório do que o Z4 de times mais curtos, de times que nos últimos anos têm se acostumado. Há quantas temporadas nós estamos falando aqui de Z4, de Vasco, Santos e também de Corinthians? Por que não? Quando o Memphis Depay chega, na outra temporada, o Corinthians dá uma grande arrancada, mas a partir de uma campanha de medíocre para baixo. Então está na hora de pensar um pouco na vida, né? Tanto o Corinthians quanto o Vasco. Estão frequentando muito essa zona aí para o tamanho que eles têm. Eu fiquei curioso, sabe por quê? Porque o Viola ali, ó, nosso parceiro Viola aqui, ele tá meio preocupado com o técnico do time dele. Só que o Diniz já foi técnico do time dele. O Viola falou que o Miller é melhor que o Mbappé. Ô, Viola. Pô, o Miller jogava bola, mas calma aí. Mbappé, não dá, né? Ô, Viola, abraço aí. O Viola tá dando risada. Eu mandei pra não é, fogueira. É que o Diniz já foi técnico do time dele. E ele cornetava, porque ele falava, eu sou passo nervoso, que a bola fica lá, o Sassaricano tem que chutar essa bola, tem que dar aquele estourão pra frente. Mas agora o Diniz tá lá no Corinthians e não leva gol, Viola. E o Perninha vai jogar contra o Diniz, então hein? tem isso aí. É verdade, tem isso. Outro reencontro, vai anotando os reencontros aí. Anota o Pedro Raul também. Mas isso aí já estava resolvido, né? O Tietê trabalhou junto com o Diniz ali, tiveram uma relação profissional. O ponto do Diniz é que no Vasco era um time que conseguia ser muito irritante, porque o time produzia lá na frente, criava chances, mas em falhas defensivas acabava tomando muitos gols bobos, né, bastante evitáveis, e o Vasco não conseguiu também ter uma sequência, principalmente depois da perda do título da Copa do Brasil. O Pedrinho, que era um presidente que sempre admirou a ideia de futebol do Diniz, não teve força para bancá-lo, né? A pressão ficou muito grande, o Diniz acabou demitido, agora reencontra o Vasco. Acredito que sem mágoas também do lado do Diniz, né? Já viveu muita coisa no futebol para saber lidar e assimilar uma demissão, mas eu vejo que o Diniz também tenta evoluir como treinador. É claro que um recorte de 5 jogos é muito pouco ainda, né? Para falar, agora o Diniz tem uma nova versão, equilíbrio. É um treinador que vai priorizar mais o equilíbrio defensivo, mas no Corinthians ele conta com o Hugo Souza, que é um goleiraço, não joga amanhã, é um desfalque pesado para o Corinthians. Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, uma dupla de zaga que vai muito bem no jogo aéreo, então isso daí já elimina boa parte dos problemas do treinador na hora de pensar na defesa. E claro, um time que agora, com o Diniz, retomou sua configuração de um jogo mais natural, né? Com 4 homens no meio campo, cada um fazendo a função em que vai melhor. Então você tem o Bidon na meia esquerda, o André na meia direita, tem o Garro fazendo a criação, subindo muito de produção, e o Diniz exaltando, né? O papel dos atacantes também no momento defensivo. Quando o Corinthians joga com o Memphis é praticamente 1 a menos na recomposição. Com o Lingard e com Pedro Raul ou com o Yuri Alberto, todo mundo volta, todo mundo ajuda a marcar. Acredito que isso ajudou também o Diniz nesse início de trabalho. Não estou dizendo aqui que o Memphis é um problema, mas, por outro lado, o ônus de ter um Memphis em campo é saber lidar com um jogador a menos na marcação, arrumar o time para isso, e essa dor de cabeça o Diniz ainda não teve. Pegou um time
que todo mundo trabalha sem a bola e isso tem feito o Corinthians sobreviver nesses 5 jogos com a baliza zerada. Porque aí tem mais gente para lingar ao meio campo. Entendeu, Luciano? Você Sim. que adora Eu gosto. esse tipo de... Entendeu? Olha aí, Mestre Luciano. Eu gostei dessa. Você já está lingardizado, prof? Já está? Não? Ainda quero ver. Fez até gol o rapaz aí agora. Mas gol, o Casinho também já fez. A nação corintiana ainda não está, não. É. A minha única preocupação, assim, tudo bem, é começo de campeonato ainda, não tão começo, né? O primeiro turno tá caminhando aí para... Mas o Corinthians sempre quando ficou fora de outras competições, mesmo estando ruim na tabela no Brasileiro, não foi um problema. Porque tinha uma coisa só para pensar, um campeonato só para pensar, agora não. Agora, como a gente acabou de falar, o Lu falou aqui, na Libertadores e na Copa do Brasil, tá vivo. Tá. Então tem que dividir as atenções em 3 campeonatos. E na tabela do Brasileiro não tá nada legal. Então, assim, tudo bem. Tem que sair dali o mais rápido possível. Mas hoje a questão é essa, tem que dividir o plantel, ainda sem o Memphis, com todo esse, o Garro voltando, ainda não voltou a ser o Garro que todo mundo está acostumado a ver, vários deles, né? Retomar o trilho no Brasileiro também. E por incrível que pareça, Silas e amigos, se tem uma gordurinha para o Corinthians hoje, é na Libertadores. É na Libertadores, é líder do grupo. Seria o mais... 2 vitórias, é isso. Se ganhar do Peñarol, se faz a lição de casa contra o Peñarol, e a gente sabe que o Peñarol hoje é muito mais a camisa do que qualquer outra coisa, é bem viável supor que o Corinthians faça uma boa partida e vença o Peñarol no jogo na Neoquímica, está praticamente classificado na Libertadores. Pode até pensar em dar um carinho ainda maior para o brasileiro, porque é lá que a coisa está pegando. E o Vasco não tem esse dilema, né? Porque caiu do céu pro Renato Gaúcho a punição da Conmebol de 3 jogos, né? E que punição louca, né? Olha, o treinador não foi pro jogo na Argentina. Então não vai mais 3. Vamos puni-lo com mais 3. É uma coisa meio bizarra, mas o Renato deve estar rindo de orelha a orelha com essa punição. Porque ele já não fazia questão nenhuma da Sul-Americana, já tinha descartado ali na prioridade, na hierarquia do Vasco, é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e o Renato, para ele, caiu do céu uma punição. Agora não precisa ir aos jogos, agora pode ter carta branca para mandar o time reserva para a Sul-Americana e transformar em última prioridade. O torcedor pode chiar e eu até vejo como algo questionável, né? Dá para dosar um pouco mais. E o Renato sempre fez isso, né? No Grêmio. No Grêmio era mestre em fazer isso, né? O Spinelli não tá dosando, não. Mas fez no Fluminense e algumas coisas acontecem muitas vezes com o Vasco, né? A gente nunca tinha visto o goleiro ser expulso por cera no futebol brasileiro. Aconteceu com o Vasco no Beira-Rio, Léo Jardim, levou vermelho. Agora, treinador suspenso porque não vai a jogo, porque escolhe os jogos em que vai viajar. Treinador suspenso do Vasco. E o Renato já tinha adotado esse expediente em vários clubes. Eu até entendo, tá no regulamento, mas esse tipo de punição, para mim, é algo que não se sustenta, né? O profissional, mesmo sendo treinador, pode ter o direito de não querer focar em outro jogo, em treinamentos. E no caso do Renato, eu até discordo dessa ideia do treinador não ir aos jogos. Para mim, a obrigação básica do treinador, que não joga, que não tem desgaste físico, é viajar com o time, é estar junto com a delegação, mesmo que poupe titulares. Mas ainda assim, também discordo da punição ao Renato, mesmo que para ele tenha sido muito conveniente. E ele é reincidente, que ele já fez isso pelo Flu. Fez. Ele não tinha ido também pelo Flu. Eu acho que a punição devia ser o contrário. O cara não foi, ele é obrigado a ir em 3 jogos de outros times para pagar aquela. Agora, esse ranking... Mas não devia nem ter essa regra, prof. O clube que deveria estabelecer. Claro. Olha, isso a Conmebol não tem que entrar nisso. A gente autoriza o profissional, a gente está comprando essa ideia que ele não precisa, a competição não é prioridade, mas, na minha visão, se paga um salário e um bom salário para o treinador, é para que ele compareça em todos os jogos. E a exceção chegou numa final de Copa do Brasil, numa final de Libertadores ou Sul-Americana, e tem um jogo ali para cumprir tabela no meio de semana. Aí o treinador está ali no foco total da semana para uma final. Fora isso, para mim, nada justifica um técnico não estar presente com o seu time. Mas você corre um risco de você perder parte do grupo. E desmobiliza. Acho que é o ponto principal, né? Esse é o principal. Eu fiquei 11 anos como treinador, jogava no
Série A ou Série B no sábado ou no domingo, no domingo ou na segunda, eu estava dando treino para os reservas. Muitas vezes o presidente foi lá no treino, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, presidente? São esses caras aí que vão entrar no segundo tempo e não na maioria, mas em alguns jogos, esses caras que vão ganhar o jogo pra gente. São esses caras aqui que o treinador auxiliar e o preparador físico ficam escutando as bobagens no dia depois do jogo, porque o cara vai pro jogo, a família toda vai pro jogo, o cara nem entra. Primeiro que ele já tem que treinar quando acaba o jogo. Todo mundo indo pro vestiário tomar banho, dando entrevista, ele tá dando aqueles piques lá. Cara, às vezes tá frio e o cara tem que fazer ali, ele tá frio também, e aí no outro dia o cara tem que estar lá cedinho. Enquanto que o outro saiu para comemorar, porque sabe que no outro dia vai ter uma certa folga. Então esse você tem que dar atenção. Então eu parto desse ponto de vista. Agora, ele tem todo o direito e concordo com o Breler. Cara, é um jogo final. No meio de semana tem um jogo que não interessa muito para ninguém. Aí fala, cara, deixa eu me concentrar no jogo. Caso. Mas não é o caso. Não é o caso. Agora é curioso pensar que no Corinthians e Vasco do Campeonato Brasileiro anterior, na Arena, a política do Vasco, e que deu com os burros d'água com isso, com o Carille ainda como técnico, era justamente o contrário. O Vasco colocou um time meia boca contra o Corinthians, que acabou perdendo por 3-0, né? 3-0, foram uns gols que anularam ali do Corinthians no VAR, um jogo cheio de... E o Vasco penou, acabou não fazendo nada na Sul-Americana, e eram pontos importantes em Campeonato Brasileiro. Então eu vejo que dessa vez o Vasco alinhou mais as prioridades à sua realidade. Mas, prof, será que não dá para equilibrar as coisas? Precisa ser sempre ao extremo? Ou larga a competição, ou vai com todo o gás e abandona o brasileiro? Nesse caso, o treinador, de fato, é uma realidade muito complicada no calendário que a gente tem no futebol brasileiro. Aí agora você tem Campeonato Brasileiro coincidindo com Copa do Brasil, tudo, né? Agora o calendário competições sul-americanas, Copa do Mundo, mas ainda assim dá para tentar manter uma base do time com jogadores que têm condição física, ir dosando de alguma maneira, ou até mesmo, vou poupar o time, vou com o time reserva, mas leva alguns titulares, o treinador está presente, demonstra mobilização. Porque, de fato, se largar uma competição na condição em que o Vasco está, precisando desesperadamente de um título também, porque não é normal um clube da grandeza do Vasco não ganhar um título relevante desde 2011. São 15 anos de jejum que isso é amargo para o torcedor. Então, uma Sul-Americana ou até mesmo uma Copa do Brasil hoje representa um caminho muito, mas muito mais viável para o Vasco do que no Campeonato Brasileiro. Então, na minha visão, dá para equilibrar e não precisa ser sempre esse extremo de largar a competição de antemão. E você vai sentindo de acordo com os jogos também. A Sul-Americana do ano passado, o Vasco caiu no grupo do Lanús. O Lanús passa em primeiro justamente porque o Vasco jogou mal, o trabalho do Carille não tinha engrenado, mas se tivesse se esforçado um pouco mais, passaria e o Lanús acabou campeão. Sim. Então, eu vejo que os times brasileiros podem tentar equilibrar. Porque hoje está muito cômodo descartar a Sul-Americana logo de cara. E os times que estão na Libertadores não descartam. Então eu vejo que a Sul-Americana, sobretudo para times que vivem jejuns de título como o Vasco, não deveria ser tão negligenciada como tem sido. Quem é o favorito? Vou responder agora, eu não. Os senhores aqui vão responder quem é favorito à vitória da Neoquímica Arena. Quando a gente fala de mandante, o Corinthians não está muito bem nessa história, porque é o segundo pior mandante aí nessa temporada 2026 aqui do Brasileirão. E o Vasco não consegue vencer fora, pelo menos não venceu até agora, são 3 empates e 2 derrotas. De um lado a gente tem uma defesa que não leva gol, por enquanto até agora não levou gol com o Fernando Diniz. E do outro lado a gente tem um ataque que é o 5º melhor ataque da competição, que é o ataque do Vasco. Quem é o favorito para amanhã? Números à parte, eu acho que é a questão do fator casa. O Corinthians não vem jogando bem em casa, mas esse não é o normal do Corinthians na Neoquímica. O Corinthians apresenta um jogo mais intenso, gosta de jogar naquele gramado rápido. Eu acho que o fator casa desequilibra aí nessa situação. Acho que o Corinthians tem a condição maior de ganhar justamente porque está jogando em casa. Fosse o jogo em São Januário, não seria favorito. Mas é um jogo equilibrado demais, né? É muito equilibrado, tanto que eu só peguei o fator casa para desequilibrar isso aí. Os dois times são muito parecidos nos seus problemas, em alguns dos seus problemas, na busca de soluções que não tem encontrado. O Vasco um pouco melhor na classificação, mas o vascaíno sabe, não dá para confiar muito nessa gordurinha, não. Aquele começo do Renato foi empolgante, mas todo mundo sabia que não se sustentaria, né? É muito difícil. Se sustentasse aquele começo, ia ser campeão do mundo. Foi uma loucura. Sim. E fora de casa, o Vasco ainda deve muito ao seu torcedor.
tem perdido pontos importantes fora de casa. É porque realmente porque tem os empates e fez gol em todos os jogos fora de casa. E empates doídos, Só que né? dava para conseguir os 3 pontinhos ali e não conseguiu vencer. E um trunfo do Vasco nos últimos jogos tem sido essa versão mais goleadora do Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes é um ponta ali que sempre parte para cima, tem o drible, tem a velocidade, mas peca na decisão final. Mas nos últimos jogos tem corrigido isso, tem não só finalizado melhor, feito gols, mas também tido um critério melhor, se é uma bola para passar, para dar assistência ou para chutar para o gol. Então cresceu muito o atacante colombiano no do Vasco. E nessa do favoritismo, Luciano, eu digo que depende muito da condição física do Thiago Mendes. Se o Thiago Mendes vai para o jogo, o Vasco tem mais possibilidade de vencer ou pelo menos de arrancar um empate. Porque hoje o Thiago Mendes é um pilar do time. Eu cito o Andrés Gomes, mas para sustentação defensiva, para saída de bola, tem feito toda a diferença. E quando o Renato olha para o banco para substituir, as opções são muito escassas. É um problema crônico do Vasco, a falta de bons volantes, né, com um número maior. Se não jogar? Mas o Hugo Moura, na comparação com o Thiago Mendes... Não, hoje não. Hoje acaba baixando, porque o Hugo Moura é aquele volante defensivo, o volante para guardar a posição e não tem a qualidade do Thiago Mendes na saída de bola e até mesmo a mesma intensidade do Thiago. Então, outra alternativa seria colocar Cauã Barros e Tietê e... tentar um atacante a mais, né? Até para aproveitar a fase do Spinelli ou do Brenner. Mas aí, jogando fora de casa com o Corinthians, eu imagino que o Renato não vá se arriscar tanto. Então, por isso, sem o Thiago Mendes, o Vasco perde muito não só de poder ofensivo, né, de chegada na frente e articulação na saída de bola, mas também de um cara que tem sido o pilar do sistema defensivo com o Renato. Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que será no domingo contra a equipe do Vasco às 16 horas, possivelmente na Neoquímica Arena. Como podemos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o 17º colocado da competição, 12 jogos, somou 12 pontos. Já a equipe do Vasco é o 10º colocado do Brasileiro, 12 jogos, tem 16 pontos na competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vasco, e aí está Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Desses últimos 5 jogos são 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Essas 2 vitórias são os jogos mais recentes da equipe do Vasco. Venceu o último jogo na estreia também da Copa do Brasil, jogando fora de casa contra a equipe do Paysandu pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos do Corinthians diante da equipe do Vasco, e o retrospecto para o Timão é altamente favorável. São 4 vitórias e 1 empate. O último confronto que eles tiveram foi na final da Copa do Brasil da temporada passada, onde o Corinthians venceu lá no Maracanã pelo placar de 2-1. Enfim, jogo muito importante para o Timão, que precisa vencer a equipe do Vasco para sair dessa zona do rebaixamento. O Vasco tem mais de 15 anos que não vence o Corinthians em São Paulo, ou seja, o retrospecto para o Timão é altamente favorável. Então, precisa vencer. Vamos ver como vai ser essa preparação, já que poupou os principais jogadores na estreia da Copa do Brasil. Consequentemente, vai com força máxima para esse confronto diante da equipe do Vasco. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!